Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre entrevista de emprego, né? Algumas dicas para se destacar. Oi, teacher, tudo bom? E Oi, tudo bem? eu convidei a professora Eliana para ela me ajudar com a parte de dicas sobre português, inglês, porque isso faz diferença para o recrutador e para você se destacar também. Então, me apresentando rapidinho, meu nome é Daniela Santos, o meu canal, Hora Underline HDP, para quem não conhece. É um canal onde eu trago dicas sobre recursos humanos, departamento pessoal, gestão de pessoas, tudo que está envolvido ali com pessoas eu estou trazendo para cá. Tanto a parte técnica e quanto a parte estratégica também, né? E a professora, ela também tem um canal, que é o Di Canal, um nome bem criativo, né? Porque são dicas de canal. Ela tem o canal no YouTube e também a página aqui no Instagram, que é Dica Underline Now. E ela também dá várias dicas sobre inglês, traz bastante conteúdo bacana de inglês, português, inclusive de tecnologia também, sobre cultura, literatura, então é algo bem interessante e eu recomendo que todos sigam porque tem um conteúdo muito bacana. E aí eu vou chamar a teacher para entrar aqui. Oi, agora deu certo. Sem querer Oi, sair, desculpa. Tudo bem? Boa não tem tarde. problema. Boa tarde. Bom, eu chamo a professora Helena de teacher porque ela é minha professora de inglês, gente. Então, eu chamo sempre de teacher, tá? Bom, a gente vai começar, né, falando um pouco sobre algumas dicas da parte de entrevista. E eu vou começar falando um pouco inicialmente sobre marketing pessoal. E que é meio que o pré-entrevista, né, ali onde você consegue ser chamado para entrevista, então é muito importante. Então, primeiro de tudo é o currículo, você tem que ter um currículo bem elaborado, bem atrativo, para que você consiga ser chamado para uma entrevista. Então, a primeira coisa, primeiro ponto que eu trago assim é ter estratégia ao fazer um currículo. Então, você personalizar o seu currículo de acordo com a vaga que você está interessado e que vai mandar, por exemplo, no objetivo, o cargo da vaga. Então, se você vai se candidatar para uma vaga de assistente de recursos humanos, troca lá o seu objetivo, porque às vezes no seu objetivo está na lista de recursos humanos, por exemplo. Então, troca para assistente de recursos humanos exatamente como é a vaga que você quer. E não mandar o currículo para todas as vagas que você vê. É interessante você ler com atenção o perfil da vaga para ver se está aderente ao seu perfil, né? Se é realmente o que você quer e se você tem as habilidades lá, tudo que está sendo pedido, né? Que é obrigatório, tem que ver isso. Bom, e aí, entrando num pouco da parte do LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede de networking. Networking ela é voltada bastante para trabalho e assuntos da área de negócios, né? Então lá não é só para você procurar emprego. Você consegue fazer o networking, você consegue acessar conteúdos muito bacanas e também fazer essa troca, postar conteúdos, né? E aí eu acho que a teacher pode dar algumas dicas do que você colocar no conteúdo, no sentido de estruturar, pensando numa diferença entre o currículo, né? Qual é o formato do texto do currículo, onde você vai colocar suas experiências, e qual, por exemplo, se você quiser contribuir no LinkedIn e colocar um post sobre algum assunto do seu interesse ou algo do seu conhecimento que você queira compartilhar, qual a diferença de fazer um post no LinkedIn, qual a estrutura disso, né? E também, ela vai falar daqui a pouquinho, e também da carta de apresentação, que é bem importante, poucas pessoas, ou algumas pessoas não fazem a carta de apresentação, coloca o resumo do currículo no currículo e acha que já é suficiente. Mas a carta de apresentação, ela pode ir no corpo do e-mail, que é no momento onde você manda seu currículo por e-mail, por exemplo, e no corpo do e-mail você vai redigir ali, falando um pouquinho sobre você, se apresentando, e você vai ter que colocar alguma coisa diferencial para chamar a atenção do recrutador para te contatar. Então, a carta de apresentação é um grande diferencial, né? Ela é com o currículo junto. Então, a carta de apresentação é inicial ali. Então, teacher, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a estrutura de texto, né? Se a gente for pegar a diferença, como que colocar na carta de apresentação e num post de LinkedIn, qual que é a diferença, assim, como que pode chamar a atenção? O que que você acha? Tá bom. Primeiro, boa tarde, obrigada pelo convite, pelo bate-papo que a gente vai fazer. Boa tarde para todo mundo. Como a Dani falou, eu tenho um canal no YouTube, mas eu sou professora de inglês e português. E
eu já dou aula desde 1996, e hoje em dia, hoje eu tenho mais focada para inglês para negócios, porém eu dou aula para qualquer tipo de estudante, desde o iniciante até o que precisa treinar conversação, e eu dou aula de português também, então aí a Dani me chamou para falar sobre essa parte, né, dos tipos de texto, currículo, a carta de apresentação, ela vai falar da parte mais técnica, e eu vou falar da parte mais linguística, né? A minha ideia, né, nós combinamos de apresentar alguns erros de linguagem, né, que as pessoas cometem, e prestando atenção, né, o que você pode fazer para melhorar o seu português, né, a sua apresentação, tanto no LinkedIn, quanto no currículo, quanto na carta de apresentação. E outra coisa que a gente vai fazer, né, Dani, já dando um spoiler aí para o pessoal, é falar algumas coisas sobre o inglês também. Então, você pediu para eu falar sobre como é que estrutura, né, e qual é a diferença da estrutura entre essas coisas, né, o LinkedIn, a carta de apresentação e o currículo. O currículo, ele usa um tipo de linguagem. Primeira coisa que a gente tem que saber, que a linguagem, né, usada para comunicar, ela comunica de formas diferentes. Então, claro, todo mundo sabe, uma piada, né, diferente, por exemplo, de conversar numa palestra, por exemplo, fazer uma apresentação de PowerPoint para o seu chefe, por exemplo, né? Sim. Então, a linguagem ela é usada de maneira diferente. Aí as pessoas falam, não pode usar gíria, não pode usar internetês. Pode, você só não pode usar em todas as situações. Então, claro que você pode usar gíria com seus amigos, né? Mas a linguagem, um bom falante de uma língua, seja ela a língua mãe, né? A língua que ele nasceu naquele país falando, começou ali, ou a segunda língua, que seria o inglês, ou qualquer outra língua estrangeira, o bom falante é aquele que consegue adequar a linguagem à sua situação, né? A necessidade. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que saber que tipo de linguagem que eu tenho que usar, por exemplo, num currículo. Então, o currículo, Dani, você acha que pode até falar melhor que eu, porque você é recrutadora, né? E consultora de RH. O pessoal não pode ser nem muito prolixo, ou seja, não falar demais, né? E também não falar de menos, né? Então, ele tem que ter ali um balanço, né? Um equilíbrio. E a linguagem de um currículo, que tipo de texto é um currículo? É um texto informativo, né? Ele vai informar aquilo que você fez, a sua trajetória acadêmica, a sua trajetória profissional. E parece bem óbvio falar isso, mas há pessoas que têm problema em fazer, né, ou dúvida em fazer um currículo de uma maneira objetiva, por exemplo, né? Ou fala de mais ou fala de menos, que eu acabei de dizer, né? Então, a linguagem que você tem que usar é uma linguagem mais objetiva, mais curta, né? É um resumo daquilo que você fez. Isso, então, é chamado de texto informativo, né? E descritivo. Você vai também descrever, né, como eram as suas atividades, como foram suas atividades, como são suas atividades, se você ainda está trabalhando e está buscando uma outra oportunidade através do currículo. Já uma carta de apresentação, ela pode ser um pouco mais elaborada, ela vai ser um texto que vai tentar convencer as pessoas, né, na verdade o recrutador, para quem você vai mandar essa carta de apresentação para conseguir uma vaga. Essa carta, ela é um tipo de texto um pouquinho diferente, ela também vai ter um pouco de descrição do que você fez, né, um pouco de exposição e informação, claro, todo o texto informa alguma coisa, porém, ela vai ter que ser um pouco melhor elaborada. E é através dessa carta de apresentação que o recrutador vai conhecer um pouco da sua habilidade linguística, né? Então, não adianta você mandar alguém fazer isso. Claro que você pode fazer, revisar, pesquisar para poder fazer uma boa carta. Mas tem que ser você a produzir isso, porque é essa sua linguagem que vai ser analisada pelo recrutador, não é, Dani? Sim, o recrutador vai fazer o quê? Ele vai analisar aquilo. Fala um pouquinho, aí depois eu falo da linguagem. Sim. Bom, não, nessa parte da carta de apresentação é onde você chama atenção. Então é interessante, eu até fiz um artigo, tá no meu LinkedIn, você colocar um pouco do resumo das suas habilidades técnicas, habilidades comportamentais também, e claro, sempre que você for mandar um currículo e você souber qual é a empresa, pesquisar sobre a empresa para ver quais são os valores, o que a empresa busca, né? Normalmente na descrição da vaga pode ter também, e você focar naquilo que a empresa está pedindo.
Então, você pode colocar na carta de apresentação o seu diferencial, de acordo com o que a empresa pediu, já destacando os pontos ali que ela falou que é necessário, porque você já ganha uma vantagem competitiva ali, né? Focando, por exemplo, se a empresa falar, é obrigatório Excel, e você é muito bom em Excel, o Excel nível avançado. Coloca já na primeira linha, fala assim, eu sou fulano, tenho tantos anos de experiência nessa área, eu gosto muito de trabalhar com planilhas, tenho facilidade em fazer Excel e tal, e aí dá continuidade. Então, logo no início, você já coloca um diferencial ali que a empresa colocou na descrição da vaga. E sobre os valores, ver se está alinhado com você também, né? Quando eu falo para você não mandar currículo para todas as vagas que você vir, é porque muitas vezes não está alinhado com o que você busca. Às vezes a empresa, por exemplo, tem um perfil mais conservador, tem regras claras, é bem mais estruturado, então você precisa concordar com isso para ir. Às vezes você quer, sei lá, construir alguma coisa, entrar numa startup e começar do zero, e talvez não seja o que você está buscando. Então, você precisa analisar isso, quais são os valores, como funciona a empresa, entender, para você ver se está alinhado aos seus valores. E na carta de apresentação, você vai informar, por exemplo, se a empresa colocar, buscamos alguém com perfil analítico. Então, você já destaca isso na carta de apresentação. Tem um perfil analítico, gosto de trabalhar com análises sei lá, de custos, o que for de acordo com a vaga. Né? Ou já ao contrário, buscamos alguém que queira muitos desafios, que tenha autonomia, que queira crescer junto com a gente está começando agora. Já coloca, olha, o que eu busco, se for o que você busca, sempre com autenticidade, né? O que eu busco é realmente crescer, gosto de desafios, quero desafios. Então, você já colocando isso na carta de apresentação, me identifiquei muito com os valores da empresa, por causa disso, disso e disso. Fale o porquê. Isso já chama a atenção do recrutador, porque ele vai falar, nossa, a gente está buscando alguém que tem os nossos valores e que queira crescer e tal, porque cada empresa é individual. E você demonstrando que você está alinhada, já colocando, né, de acordo com a sua pesquisa e que você está de acordo mesmo, você vai conseguir um destaque para ser chamado para entrevista, com certeza. Né? Dani, isso que... Desculpa, fala, depois Não, eu pode comento. falar. Pode falar. Não, eu ia falar que isso que você disse para estar alinhado, né, na parte de linguagem, isso se chama coerência, né, e na parte da vida também, você tem que ser coerente com aquilo que você busca e o que eles estão pedindo. Então, o seu texto também tem que refletir isso, né, a linguagem que você usa tem que ser coerente. Então, por isso que a Dani falou, você tem que já tentar destacar aquilo que a empresa está pedindo. Então, claro que você vai colocar, tem uma estrutura a carta, até a Dani fez um post no LinkedIn muito legal, quem tiver oportunidade de ir lá ver, né, ela fez um post sobre isso, qual é a estrutura, né, ela deu exemplo da estrutura, ficou muito legal, eu li essa postagem, e recomendo para vocês entrarem lá no LinkedIn da Dani para ver, porque é bem legal mesmo, para quem não tem experiência, principalmente, né? Mas mesmo quem tem, né? Às vezes a pessoa tem alguma dúvida, eu falo, poxa, eu estava fazendo aquilo errado, né? Por quê? Uma carta de apresentação, como a Dani até colocou lá, bem colocado, é introdução, né? Tem que ter um cumprimento, né? Tem uma saudação inicial. Hoje em dia pode se fazer mais por e-mail, mas se for uma carta mesmo, no estilo, vamos dizer, mais antigo, né? Tinha aquela coisa de colocar São Paulo, a data tal. Hoje o e-mail já diz, né, a data tal. Então você pode colocar lá, né, uma saudação e depois começar com uma introdução. E isso vai também estar baseado numa outra coisa da linguagem, né, do uso bom do português, que é usar conectores. O que é isso? Né? Então, existem dois conceitos linguísticos. Um é a coesão e a outra é a coerência. A coesão, o que é coesão? Você tem um texto coeso. É você conseguir linkar suas ideias, né, conectar suas ideias através de palavras que ligam de maneira lógica essas suas ideias, os seus parágrafos, suas próprias orações, suas sentenças, né, suas frases, e essa estrutura vai ser mais ou menos isso. Então, a saudação, né, a introdução, o desenvolvimento, né, e a conclusão e a saudação final, né, um agradecimento e tal. Isso é a lógica, né, de uma carta organizada. Porém, dentro dessa carta, você tem que usar palavras que mostram que você tem uma boa linguagem, você sabe usar bem a língua. Não basta você colocar, oi, tudo bem, bom dia, eu estou necessitando da vaga, obrigado, né, eu faço isso, e aí fala obrigado e tchau. Não, fica um texto feio, um texto pobre. Claro que a pessoa vai te entender, mas quanto mais elaborado, com mais conectores você
trabalhar, melhor. Aí você fala, tá, mas o que é? O que é conector, né? Então, é uma palavra difícil da gramática? Não, é o que conecta, né? Então, por exemplo, começa lá com, é também chamado de palavras discursivas, que modulam o seu discurso. O que quer dizer isso? Que fazem com que você discurse bem, que você escreva bem, que você fale bem. Então, começando, por exemplo, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade da vaga, por exemplo. Primeiramente, é um conector, né? Um outro exemplo, no meio da carta, eu já faço isso há 10 anos, né? Tenho experiência de 10 anos. Entretanto, mudei ou tive uma promoção, né? O entretanto, por exemplo, é outro conector, né? E você fala, nossa, parece muito pedante. Não é uma coisa bem feita, né? Aí você vai continuar uma ideia. Então, isso dentro da carta, hein, gente? Não do currículo, né? No currículo não cabe ficar fazendo essas coisas, tem que ser mais direto. Então, todo mundo acho que já deve ter feito, ou quem não tem experiência, não sei, mas quem já tem experiência já deve ter feito um currículo, não é falando desse jeito como uma linguagem de texto, né? São textos, são enumerações. Dentro da carta, não. Dentro da carta você pode usar, sim, e deve usar esses conectores para mostrar um bom português. Então, você vai colocar, entretanto, assim como, né? Então, eu trabalhei como recrutadora na área de TI, bem como fazia isso, aquilo, outro. Então, esse bem como também é um conector, né? Concluindo, né? Então, concluído eu também posso ter conectores, né? Então, por exemplo, se eu vou falar retomando, né? O que eu agradeço muito, né? Dessa forma é um jeito de concluir. Dessa forma, espero uma resposta da empresa, agradeço, né? Agradeço a oportunidade, novamente retoma aquilo que você falou no começo. Então, esses conectores fazem do seu texto um texto mais rico. E se você souber usar bem isso, você vai mostrar que você tem um domínio da linguagem. Você fala, poxa, eu não estudei muito isso, eu não tive muito isso na escola. Existem muitos sites, muitos links que você pode fazer exercício, canais do YouTube como o meu, por exemplo, como outros canais, não só o meu, já puxando a sardinha para o meu canal, mas não só, né, que podem ensinar isso, né, de uma maneira... Eu estava vendo até, humildemente falando, de uma outra youtuber, né, porque eu sou professora, mas eu tenho canal. Mas tem vários canais legais. Eu estava vendo de uma professora que ela dá só para vestibular. Só que tudo que ela dá para vestibular, alguma coisa, né, do que ela dá para vestibular, pode ser usada também para fazer coisas comerciais, né? Então, por exemplo, essa coisa de introdução, desenvolvimento e conclusão é de redação, por exemplo. Numa redação do vestibular, você usa essa estrutura. E é a estrutura de uma carta também, né? Então, você pode usar, você pode estudar. A Dani sabe disso, que ela é bem estudiosa, é minha aluna e é bem estudiosa, eu posso falar isso dela. Então, assim, estudar, gente, não tem jeito. Se você quer se destacar no mercado, né, Dani? Você tem que estudar, você tem que continuar, você tem que se desenvolver, você tem que aprender novas coisas. Às vezes, se alinhar com coisa que você não estudou, deveria ter visto e não viu, porque a gente sabe que a educação não é o que a gente espera, né? Então, a gente tem que correr atrás do que a gente não teve, para poder se adequar, ter uma oportunidade melhor, né? E só falando do LinkedIn, só para terminar a parte da linguagem, Dani, desculpa me alongar, o LinkedIn é a mesma coisa, você pode ter lá no seu perfil, inclusive a Dani me deu um toque, olha só, porque eu deixei meu LinkedIn um pouco de lado, mas eu tinha escrito um perfil bem básico e nunca mais mexi. Agora que eu estou tendo mais contatos com o LinkedIn, eu falei para a Dani, porque ela me passou um texto dela para eu corrigir, falei, teacher, corrige para mim, vê se está tudo certo em inglês, tá, não sei o quê. Aí eu dei uns toques para ela, mas estava muito bem escrito, como sempre ela escreve muito bem, e fiz umas correções, vou repetir. Ó, a Wilane aqui que está participando, gente, obrigado pela participação, pode ir deixando perguntas aí, tá? Depois a gente tenta responder no final, né, Dani? Sim, a Dani é maravilhosa, ó. Uma pessoa falou. Travou um pouco, gente, mas agora tá bom o som? Aqui para mim tá bom. Tá ótimo agora. Então, eu estava falando que no LinkedIn, que até falei para a Dani, legal esse texto que você vai pôr. Ela pediu para eu corrigir o texto dela, né? E eu falei, onde você vai pôr isso? Ela falou no LinkedIn. Eu falei, legal, eu vou fazer um para mim também, maior. Porque o meu texto, olha, eu sou professora, né? Entendo de como fazer um bom texto, mas o meu LinkedIn estava fraco, né? Assim, o meu perfil estava fraco, porque eu não tinha mexido muito. A Wilane até falou, né, que está participando aqui da conversa, que ela deixou o LinkedIn dela de lado. Não deixe, porque é muito usado o LinkedIn, né, Dani?
E aí, Sim. essa coisa de se apresentar, como se fosse numa carta de apresentação, também pode ser uma estrutura que você vai fazer no seu LinkedIn. E aí eu fiz o quê? Coloquei minha trajetória, né? Desde o que eu estudei, quais são minhas experiências profissionais, o que eu faço hoje, tudo mais. Então, eu escrevi um texto maior, né, no LinkedIn também. Então, o LinkedIn também é uma fonte, né, para o recrutador olhar para você melhor. Outra coisa que tinha errado, vou falar de mim mesma. A gente tem que ser humilde e falar que quando a gente erra. O meu Com certeza. LinkedIn tava assim, eu não lembro agora o que era, tava private teacher, que é professora particular. E eu também dou aula em grupo, né? Só que eu tinha Uhum. abandonado um pouco as aulas em grupo, porque a Dani sabe por quê? A aula em grupo tem que ter muita conexão entre as pessoas para elas se desenvolverem bem. Uhum. E nem todo mundo às vezes está alinhado no mesmo objetivo, tem gente que falta, que não faz a lição, que não se dedica, acaba atrapalhando o grupo. E aí eu deixei um tempo assim de dar aula em grupo. Agora eu voltei a dar em grupos menores. Dou aula para empresa também, em grupos de a pessoa contrata, né, a professora particular para dar aula para um grupo que são o pessoal que trabalham junto, né? O pessoal trabalha no mesmo setor, às vezes, ou é da mesma empresa. E aí, eu não tinha lembrado que meu LinkedIn estava assim. E aí, uma outra aluna minha falou, Teacher, posso te dar uma dica? Que você falou para mim que está dando aula em grupo. Seu LinkedIn está só private teacher. Eu mesma te contratei pensando que você era só private teacher. O que é private teacher, gente? É professora particular, né? Só para uma pessoa. Mas você dá aula em grupo, você esqueceu de pôr isso no seu LinkedIn? Eu falei, nossa, é mesmo. Quer dizer, eu posso ter perdido um monte de oportunidades de dar aula em grupo para pequenos grupos de empresas que poderiam estar procurando Boa. e não me procuraram porque viram Bom que lá estava exemplo. errado. Então, eu mesma estava sendo errada, né? Fazendo errado. Então, a Sim. linguagem, ela é muito importante. E todo mundo está passível de errar, né, gente? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente agora, daqui a pouco, mas errar, a gente é passível de erro, né? E que a gente tem que errar e ser humilde e construir, reconstruir, aceitar crítica construtiva e consertar, né? Sim, com certeza, teacher. O que você falou de estudar, que é importante, isso em qualquer lugar, né? Então, não só para se destacar no mercado de trabalho, mas até para seu crescimento pessoal também. E quando a gente fala em estudar, né? Eu falei disso em outra live, não é só fazer faculdade, fazer MBA, não é isso. Estudar é você ler, você assistir vídeos sobre aquele conteúdo que você tem interesse, ler artigos, acompanhar pessoas que são referências na área, enfim, e estar aberto, né, para aprender, para evoluir, para mudar alguma coisa. A gente sempre pode melhorar, né? Ninguém é perfeito na vida. E eu queria, a minha pergunta, teacher, é se a gente consegue usar a mesma estrutura da carta de apresentação para fazer um post no LinkedIn. Por exemplo, eu quero falar sobre recrutamento e seleção. Eu quero falar sobre isso e passar um conhecimento para as pessoas. Qual é esse tipo de texto, né? É dissertativo também e pode ser a mesma estrutura? Como que funciona quando a gente faz assim? Aí ele vai ter um que a mais, que seria propaganda. Mas, de qualquer forma, a propaganda é um texto de convencimento, né? Você está me ouvindo? Que deu uma travada no seu vídeo. Ah. Tô. E É, você? tô. Agora eu tô, mas você tinha dado uma travada, agora melhorou. Então, é um texto de convencimento. Você vai fazer um artigo, você perguntou, né? Desculpa, um artigo no LinkedIn. É como se fosse um artigo. É. Ou Tá. um post mesmo, porque é mais ou menos a mesma estrutura, né? Porque a gente quer falar sobre algum assunto. Então, por exemplo, eu quero compartilhar o meu conhecimento com as pessoas. Uhum. De qualquer forma, o seu texto tem que ter coerência e coesão, que é aquilo que eu estava falando no começo. Coesão é usar conectores para que as suas ideias tenham lógica, né? Estejam conectadas de maneira lógica e bonita. É bonita Uhum. mesmo, né? Então, você Sim. pode falar um texto de várias maneiras, né? E você vai entender. Uma coisa é você se comunicar. Você pode falar até quando você vai aprender inglês, é a mesma coisa. A pessoa começa falando meio, né, macarronicamente. Depois ela vai aprendendo estruturas. Hoje a Dani teve aula de inglês, a gente até treinou isso, os conectores em inglês, né, Dani? Sim. Então, você pode falar uma coisa mais simples, que a pessoa vai te entender, você está se comunicando, mas um conhecimento mais elaborado da língua, né, vai ter um nível melhor. Então, leitura é essencial. Eu vou puxar sardinha para literatura porque eu amo literatura, mas assim, eu sei que não é do brasileiro ler muito, né? Muitos compram livros, mas muita gente não gosta de ler, né? Tem raiva de ler, era obrigada a ler na escola. Mas isso ajuda, né, na abstração, né, na construção do conhecimento abstrato também, não é só matemática que ajuda, né? A leitura
né? Aí o Ilane está falando que tem um amor por conectores, eu também gosto, bastante, mas sou suspeita, né? Então, pessoal, tô vendo várias pessoas falando que precisa atualizar o Precisa LinkedIn, atualizar. hein, Dani? Ó, a Dani pode dar consultoria disso, não LinkedIn. pode, Dani? Eu acho que a Dani faz isso, não Sim, faz, sim, Dani? com certeza, com certeza. É. E assim, né, como a gente está falando dessa parte de currículo, LinkedIn, acho que um ponto interessante também, que eu queria comentar, é sobre o autoconhecimento, né? Para você fazer um bom currículo, uma boa carta de apresentação, e até ver se você está de acordo com os valores da empresa e a descrição da vaga, você precisa se autoconhecer, né? Então, saber no que você é muito bom, no que você precisa melhorar. Isso é um exercício que você pode fazer de reflexão, começar a fazer sozinho. Caso você tenha dificuldade, não tenha muita clareza, você pode procurar um profissional que trabalhe com essa parte de carreira, mentoria de carreira, ou até os seus colegas de trabalho mesmo, né? Com as pessoas que você já trabalhou. Então, você pode pedir um feedback para a pessoa, saber onde que você pode melhorar ou não. Então, seja colega de trabalho, chefe, ou até pessoas da sua equipe, né? Enfim. E aí você consegue ir criando uma base para saber onde que você precisa melhorar e qual tipo de empresa ideal para você, né? E também, gente, vocês podem ir colocando os comentários, as perguntas, tá? Podem participar aqui com a gente, porque sempre é uma troca muito boa. A gente está aqui para aprender junto, né? Oi, Regi, E o Regi tá falando comigo, Regi? Acho que é o quê? melhor aluno em É o literatura. Reginaldo? É o Reginaldo? É o Reginaldo? Eu não tô reconhecendo o nickname aí. Ah, acho que ele fez pós comigo, eu acho que é ele. Eu amo literatura. Literatura é você estudar literatura, você ler, né? Você, além de conhecer outras coisas, né? Outros mundos. Ah, é o Reginaldo, tudo bem? Então, são outros mundos que você vai conhecer, mas além de conhecer a parte, né? O conhecimento do mundo, você vai conhecer, você vai treinar essa linguagem mais avançada. Porque se você for ver qual é o tipo de texto que é bem mais elaborado, mais difícil de compreender, que consegue fazer com que essas suas conexões neurais trabalhem mais, é o texto literário. Então, se a pessoa não gosta de jeito nenhum, tem raiva, não sei o quê, começa com outras coisas um pouco mais leves, vamos dizer assim. Pode ser até HQ. Vou pegar até, não sei se vai, espera só um pouquinho que eu vou pegar uma HQ que eu tenho aqui. Por exemplo, ó, esse HQ, ela é de um texto, ela é de um livro que é muito difícil, que é o meu livro da vida, que se chama Fausto. Eu tinha que falar dele aqui. Esse livro é muito difícil, porque ele é em poema, né? E é um autor alemão. E é feito todinho em poema, super. Tem 2 volumes. Só que uma pessoa fala, nossa, nunca vou ler isso na vida, é muito complicado. Isso aqui é uma HQ, né? Com figura e tal, e vai te introduzir ao texto, né? Então, você pode começar com HQ e depois você vai pegando os clássicos mais difíceis. Tem gente, por exemplo, que começa com Mônica e Cebolinha, né? Começa sei lá, qualquer outra coisa, texto da internet, por exemplo, jornalístico, notícia, que não é muito bom ler notícia, hoje em dia, mas tem que... Olha só, que legal. E é um texto clássico que foi colocado de uma maneira mais acessível, então as pessoas podem começar com isso, por exemplo, né? É só um exemplo para puxar a sardinha aqui. Mas, gente, estou falando de literatura, mas tem tudo a ver com o mundo corporativo. Porque, além de você ter um conhecimento maior sobre o mundo, né, referências para poder discutir numa dinâmica, por exemplo, né, você também está treinando a elaboração mais difícil da linguagem quando você lê. E você pode perceber, você pode pensar que não. Mas, quando você está lendo, você está absorvendo, né, a gente chama isso de input, né, que entra, você está absorvendo. Então, até bula de remédio, ler é fundamental. Eu não leio muito agora, não, que eu fico assustada com a bula de remédio. Mas, assim, ler é importante, porque as pessoas não estão mais acostumadas a ler. Eu percebo que as pessoas não leem nem direito as notícias das redes sociais. Lê uma frase e já começa a julgar, a falar um monte lá, né? Então, tem que saber ler, tem que saber. E a estruturação do texto, você aprende fazendo. Então, tem o output, que é você tirar da sua cabeça. Então, você tem o input e depois o output, ou seja, você tem que produzir. Então, escrever postagens na internet, para começar, por exemplo, escrever
uma carta de apresentação, escrever o seu perfil, né? Você pode pagar alguém para fazer isso? Pode, gente, mas vocês estão perdendo a oportunidade de treinar, vocês estão perdendo a oportunidade de melhorar, né? Então tem que ver o que vocês querem, né? Eu me perdi um pouco na sequência, Dani. A gente está falando do... Porque eu falo pra caramba, né? Desculpa, você me corta. É que a gente começou a falar do post do LinkedIn, né? A estrutura e tal. Então, é interessante a gente colocar isso para as pessoas, né? A prática leva à perfeição, a linguagem é importante, então às vezes a pessoa não dá tanto valor, mas faz diferença, gente. Tem muito erro de português no currículo, muito erro de português no LinkedIn, que já é um ponto a menos. Assim, claro que o recrutador ele precisa ter empatia, e dependendo da situação, né, dependendo do erro, enfim, não julgar por isso, não eliminar a pessoa por isso. Mas, com certeza, você pode ter mais, né, ser mais atrativo com um texto bacana, com certeza, né? Mas então, eu vi, Dani... de ler é interessante. Para aprender, né? Desculpa, porque como está um pouquinho com delay, às vezes eu falo em cima de você, do que você está falando. Você está falando que às vezes a pessoa não vai deixar de ser chamada, mas eu estava lendo uns sites falando sobre estruturação, tal, do currículo, da carta de apresentação. Muitos disseram que tem cortado as pessoas logo assim, se tiver um erro muito sério, né, muito básico, que eles já param de ver. Você, como recrutadora, fazia isso, Dani? Porque você é uma pessoa muito gentil e muito acolhedora, mas... Eu sempre busco empatia, como eu falei, né? Entender. Então, às vezes, foi, sabe, um erro, assim, que aconteceu sem querer. Então, às vezes, a pessoa não percebeu. Sabe, eu já cometi erro. Eu já postei post aqui, eu só vi o erro depois de postagem. Não, sim, essas errada, coisas acontecem, claro. Sabe? Então, às vezes, depende. Eu acho que é tudo uma questão de tempo também. Então, isso é uma coisa, por exemplo, eu abri uma vaga uma vez que eu recebi mais de 3.000 currículos. Até onde eu contei era 3.000. E eu estava fazendo processo manual. Processo manual, porque não tinha sistema. Então, imagina, entre 3.000 currículos, gente, essas coisas, infelizmente, fazem diferença, muita diferença, porque não tem tempo suficiente para ver todo mundo. Então, se você pega uma pessoa que mandou uma carta de apresentação bem elaborada, que está de acordo com o perfil da vaga, e uma pessoa que só mandou assim, segue currículo, faz diferença, você vai olhar a carta de apresentação, por isso que essas dicas são bem interessantes. E a linguagem é importante também, né? Saber colocar no assunto do e-mail, colocar no corpo do e-mail, né? Isso faz diferença. Então, enfim, é bem interessante e a leitura ajuda você a conhecer palavras, enriquecer seu texto, né? Sim. E não só ler, como também escrever. Aí você fala, tá, vou escrever para quê? Eu não estudo mais. Então, é o que a gente estava falando. Faz postagem, né? O pessoal gosta de falar de um monte de coisa, né? Faz postagem, faz postagem. Às vezes, e não só elaborar o seu próprio currículo, elaborar sua própria carta, elaborar seu próprio LinkedIn. Aí você fala, mas eu não sei regra gramatical, por exemplo. Pesquisa, tem um monte de coisa, né? E pede ajuda, às vezes, de um profissional, claro, mas também você tem que treinar isso, né? Então, entra em algum lugar e escreve, né? Só escrevendo, produzindo, que você vai errar, né? O que a gente ia falar, né? Do erro. O erro é importante para aprender. Em qualquer linguagem. Na nossa, ninguém é robô. Né? E ninguém nasceu sabendo. Então, como você vai se testar? Como você vai saber se você sabe escrever bem, né? Você tem que ter o feedback, né? Mas se você treinar bem antes, né, é melhor do que você treinar, por exemplo, procurando emprego, porque aí seu feedback vai ser negativo e você precisa do emprego, então é pior, né? Então você tem que se preparar. Você quer passar dos erros agora, não? O que você quer fazer? Acho que é interessante só para complementar, né, que a gente, falando de estratégia competitiva, a gente falou de pesquisar da empresa, repassando aqui algumas coisas. O comportamento também faz diferença, então, não só a parte do marketing para você ser chamado, mas depois que você está na entrevista, né? Então, é interessante você demonstrar interesse pela vaga. Muitas pessoas ficam inseguras de fazer perguntas, né? Mas, assim, faça pergunta, você também tem que escolher a empresa onde você vai entrar e ver se é aquilo que você quer mesmo, né? Então, faça perguntas, demonstre interesse sobre o que você tem, enfim, tudo que você tem curiosidade, assim, né, dentro de benefícios, como funciona o ambiente, o que é importante para você. Pergunte o que é importante para você. A gente falou do LinkedIn, emendando com o networking, que é bem interessante, bem importante, e também que entra um pouco de linguagem também, por quê? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, uns tempos atrás, eu vi uma pessoa da minha área, que é departamento pessoal também, que estava procurando recolocação,
eu mandei mensagem para ela falando assim, gostaria de te convidar para seguir minha página, ela tem algumas dicas de DP, RH, tudo, no Instagram. E ela me respondeu assim, com uma mensagem automática do LinkedIn. Valeu, Daniela. E por que eu tô falando isso? Gente, network é muito importante, sabe? Eu posso, por exemplo, dependendo da conexão que eu fizer com a pessoa, então criem laços, criem conexões. Se a pessoa me responder, se a gente começasse a conversar e quem sabe a gente trabalhasse junta, né? É da minha área, tá procurando emprego, e se surgir uma vaga, eu vou lembrar dela, entendeu? Então, gente, o network é importante, o network tá nos pequenos detalhes. Então, não responda com mensagem automática. Responda a pessoa, se interesse pelo conteúdo. Se você não gostar, Leia. ok. Oi? Leia, né? Leia. E se você não gostar do conteúdo, beleza, né? Você não precisa ficar lá fingindo que tá gostando. Mas criar conexões é você ver o que você tem em comum com a pessoa, do que vocês, né? Enfim, tem interesse de fato. Porque às vezes você acha que não é importante, mas o LinkedIn é um canal bem bacana. Já fiz diversas conexões por lá, amizades por lá, grupos de troca de conhecimento, networking. Enfim, conheci pessoas muito bacanas e às vezes da onde você acha que não tem, da onde sair, sai. Então fica a dica aí que isso faz diferença também. Até um recrutador que vai lembrar de você quando tiver uma vaga. Então é interessante pensar nisso. E a última dica em relação à entrevista é para você ser autêntico, né? Então, como a gente falou, pesquisa a empresa, vê se está de acordo com seus valores e seja autêntico. Fale realmente quem você é. Não tente montar um personagem, porque você vai ser contratado por alguém que você não é. Então, seja você mesmo, né? Eu acho que isso aqui, lógico, é um bem resumido que a gente está fazendo, mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem deixar aí que a gente Eu vai acho que alguém já respondendo. deixou pergunta aí, Dani. Só não sei que acho que como você que me convidou, você que vê Sim. as perguntas aí. Eu vi que alguém postou uma pergunta, não sei se tem mais alguém. A Wilane perguntou, tem alguma frequência para postar conteúdos no LinkedIn uma vez por semana? Bom, assim, eu particularmente, eu não gosto muito de padrões, tá? De colocar padrões. Eu sou a pessoa que quebra os padrões, mas eu já vi muita gente, especialistas, que são especialistas em LinkedIn, revisão de currículo, falar que você tem que postar todo dia. Então, lógico, a constância, ela é muito importante, né? Então, muitas vezes, ok, eu acho que você não tem que ficar postando por postar. Se você não tem uma ideia, não tem um conteúdo, estruture isso, né? Veja com calma, começa a pensar no que você quer postar, sobre o que você quer falar e coloca lá, enfim, de acordo com o que você quer, mas assim, eu não gosto de limitar a regra, sabe? Tem que ser uma vez por semana, tem que ser 3 vezes por semana. Eu acho que depende muito do seu conteúdo, do tamanho da sua rede de network. Fica a dica para adicionar a galera da sua área, até de outras áreas também, dependendo do seu objetivo, né? O que você quer, para troca de conhecimento, enfim. E acho que é isso, basicamente, né? Não tem uma regra, mas você pode ir testando também, ver o que funciona. Claro Mas que eu, a assim, constância é importante. E além do post, você pode participar também. Comentar no conteúdo dos outros, o que você achou interessante, sim. fazer comentários, compartilhar. Então, isso que eu ia falar, Dani, é uma maneira de estar treinando, né? Você está treinando essa linguagem, você está treinando de novo, você vai estar Também. fazendo o output, ou seja, a produção, e treinar e errar, né? Só que isso que você falou de quebrar padrões, eu acho ótimo também, mas assim, eu não gosto muito de seguir padrões também, mas hoje, por exemplo, o Pop veio falar comigo do canal da gente. Ele falou, ó, eu andei falando aí, eu andei vendo os especialistas aí, a gente está fazendo algumas coisas certas e algumas coisas erradas para engajar pessoas. Aí eu falei, Uhum. tá, me fala. Aí foi falando. E a gente quer angariar pessoas e conseguir mais likes no canal, claro. Porém, existem umas regras da mídia social, infelizmente, que ajudam, mesmo que a gente não goste dos padrões, que ajudam, né? Uhum. Então, assim, eu já li sobre isso e eu fiz um curso também de pós-graduação em mídias sociais, apesar de eu não ser muito ligada nisso, sou mais ligada nessa área de educação, mas tem a ver, né, mídia social também com a parte educativa. Então, eu me lembro que uma das matérias que eu fiz na pós falava assim da presença online, né? Aí falando em empresas, né? Então a gente estava estudando sobre empresas. A presença online é essencial. Né? Então, assim, a presença online ela tem que ser recorrente, né? Então, quanto mais frequência, é claro, a gente que trabalha por conta, você é empreendedor, eu também, né? Nós não Uhum. temos tempo de ter, né? A Wilane que fez a pergunta também, né? Ela também empreende, né? Ela tem o canal dela, tudo. A gente vai fazer uma live depois também. Gente,
é difícil, né, para a gente que empreende, ter tempo de fazer tudo, de estar ali, né? E se a gente não tem grana para investir ou para alguém fazer isso para a gente, também. Mas quanto mais você estiver online, e como a Dani falou, com conteúdo bom, não adianta você ir lá e ficar lá qualquer porcaria, que aí fica até chato, né? Mas é importante, ao meu ver, ter essa frequência, sim. Eu sinto isso muito por causa do meu canal, porque eu não tenho muito tempo de fazer vídeo toda semana, um monte de vídeo, né? Então eu tento fazer pelo menos um por semana, mas é complicado, porque o engajamento é mais demorado, né? E você também está postando coisas no seu LinkedIn, eu acredito que te ajude também para visualização dos recrutadores, né? Então, quanto mais você posta, mais o recrutador vai estar... Que tipo de coisa essa pessoa posta, né? Que tipo de texto ela escreve? Até, né? Sim, tem que tomar cuidado por exemplo, com assim, o que você... política, né? Política, isso aí. Então tem que tomar cuidado com o discurso de ódio, essas coisas, porque isso faz diferença sim, gente. É assim, claro, cada um tem sua opinião e as pessoas precisam respeitar, né? Mas a forma que você fala, dependendo, você pode se prejudicar. Então tem que prestar atenção. Beleza. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho do inglês, né, teacher? Because you are the best in English. Thank you very much, my darling. Eu vou falar só uns 3 ou 4, eu não sei como é que tá o de tempo aqui, o AP já me avisou aqui, Eliana, cuidado, você fala muito. 15 minutos. A gente tem uns 15, um pouquinho mais de 15 minutos. Tá, então eu vou falar rapidinho alguns exemplos de erros de português e já entro no inglês, tá bom? Rapidinho. Beleza. E aí, se você quiser ver se tem mais alguma pergunta aí para você responder daqui a pouco. Então, assim, ó, separei algumas coisas aqui que são essenciais. Por exemplo, pontuação, né? Então, vírgula. É pior você usar no lugar errado do que você não usar. Então, por exemplo, uma coisa que não pode fazer, eu vejo muito texto. Eu também faço revisão de texto quando dá tempo, quando eu consigo. Eu faço revisão de texto, eu reviso os textos dos meus alunos o tempo todo, né? Mas eu digo mais em inglês. Mas, por exemplo, para amigos, para alunos, ou mesmo como trabalho, eu reviso português. Então, por exemplo, você colocar vírgula separando a pessoa, né, que age na frase e o resto da frase, que a gente chama de sujeito e predicado. Então, um exemplo. Em toda a minha carreira... Não, eu faço isso há muitos anos, né? Então, a pessoa não coloca vírgula. Eu faço isso há muitos anos. É uma frase simples, mas... todas as pessoas do meu departamento, vírgula, colaboraram neste projeto, né? Então, todas as pessoas do meu departamento são aqueles que agiram, que fizeram, que colaboraram no projeto. Isso é o sujeito. Não pode pôr uma vírgula entre isso e o que vem depois. Então, tem que ser, todas as pessoas do meu departamento colaboraram no projeto sem vírgula nenhuma. Então, você fala, poxa, como eu vou saber onde usar vírgula? Isso é muito difícil. Há 5 regras básicas de vírgula, isso pode ser feito, eu não vou falar aqui para a gente não se estender, mas você pode ver em vários sites, e youtubers dão essas dicas, eu mesma estou pensando em fazer um vídeo sobre isso. Outro erro básico, né, de palavras, por exemplo, mas e mais. Muita gente, né, Dani? Você mesma me disse que você vê muito esse erro. Mas e mais. Então, o mais, né? Pensa sempre ao contrário do menos, né? Eu não quero mais isso. Eu não quero fazer mais isso. Mais, com i, né? É porque eu quero fazer menos, né? Pensa sempre que se tiver uma relação com menos, é mais com i. E se for mas, que a gente na fala acaba falando mais de qualquer jeito. Eu preciso fazer dieta, mas eu como chocolate. As pessoas acabam falando mais, tá errado. Mas na fala, você transfere esse erro para a escrita. Então eu preciso fazer exercício, sou eu mesmo, mas eu como muito chocolate. Eu preciso fazer exercício e dieta, mas eu como muito chocolate. É mas, porém. Então, o mas, sem i, é oposição, né? Outra coisa que as pessoas usam muito errado, vou dar só mais esse exemplo. O verbo haver, né? Então, por exemplo... 2 jeitos de errar isso. Primeiro há tantos dias, há tantos anos. Então, em currículo, em carta de apresentação para emprego, a pessoa fala, trabalho com recursos humanos ou na área de, sei lá, de qualquer coisa, há tantos anos. E põe esse a sem H, né? É o a do verbo haver. Então, há tantos anos. Outra coisa, eu fiz isso há 20 anos atrás, ou há 2 anos atrás. Também não posso usar a e o atrás. Ou você fala 2 anos atrás, ou há 2 anos, com H. E quando que eu uso o a?
né, quando você olha para o futuro. Então, por exemplo, e geralmente é distância. Então, por exemplo, daqui a 5 minutos começa a nossa live. Então, não é A com H, é A sozinho, né? Sem acento, né? Ó, a Amanda tá falando aqui, o famoso menos pessoas, né? Menos pessoas, menos coisas, sei lá, menos, não existe menos, né? Seja Menos. 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 Então, são coisas muito básicas que doem o ouvido da pessoa que está te recrutando, né? Ou os olhos de que ela está lendo o seu currículo, a sua carta. Então, tenta ver. É fácil, gente. Você bate lá no Google. Quais são os principais erros de português no mundo corporativo? Ou, sei lá, tá? Para procurar emprego. É fácil. Seja menos, olha lá. E o vou estar fazendo. Isso é o pior. Vou estar fazendo. Isso se chama gerundismo. Também não se usa isso. Eu farei, vou fazer, né? Mas não vou, até estarei fazendo, tá certo. Estarei fazendo, beleza. Mas não vou estar fazendo. Não fala vou estar qualquer coisa. Tá? Agora sobre o inglês. Posso falar para o inglês agora? Pode. Tá. Então a Dani falou do networking, né? Aí você fala assim, eu não quero aprender inglês, dá para... Vendo as pessoas curtindo, vendo a gente curtindo. Não dá para eu falar, eu não quero aprender inglês. Eu consigo fazer isso em inglês. Gente, não é a nossa realidade. O mundo é globalizado, né, Dani? Inglês tem que saber, né? Tem que saber, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho vontade. Você vai ficar para trás. Já está, porque, gente, inglês nem é mais básico, já é essencial. Já estão falando de outras coisas, espanhol, francês, outras línguas, né? Inglês já é básico há muito tempo que inglês é básico com H e com acentinho. Há muito tempo que o inglês é básico, né? Então, tem que saber inglês. E existem ferramentas, aplicativos que você pode começar para aprender vocabulário e tal. O networking, por exemplo, você fala, não precisa do inglês, não. Tem as palavras em português, não dá, às vezes, para usar uma palavra em português. Networking significa rede de contatos. Quando você escuta as pessoas falando, você tem que fazer muita rede de contato. Quem fala isso? Você tem que falar, tem que fazer networking. E aí você não sabe o que não sabe usar, ou usa errado, né? Então, você tem que ver que o inglês é essencial, não tem jeito. Aí, nós separamos aqui para fazer uma brincadeira e para vocês assim se animarem, quem não estuda, estudar inglês. Quais são algumas frasezinhas, né, algumas perguntas básicas que se pergunta numa entrevista em inglês, né? Ô, teacher, Sim. eu estava aqui pensando, não sei se você consegue estender mais de uma meia hora a mais, porque aí a galera... Sim. Se acabar, porque o limite do Instagram é 1 hora, né? Se acabar, a gente entra de novo. Porque tem bastante coisa ainda pra falar. O que você acha? Gente, pergunta pro pessoal que tá aí. Vocês, se o pessoal quiser, acaba... né? Se o pessoal quiser, né? Tipo, eu aqui, querendo... não sei. O que vocês acham? Se a gente terminar o tempo, a gente começa de novo, logo em seguida. Manda um coraçãozinho aí, quem quer. E você viu se tem mais alguma pergunta aí? Sim, o Reginaldo perguntou de foto no currículo, né? Se é um então tabu. responde para ele primeiro, depois a gente vai para o inglês. E, gente, coloca coraçãozinho, beleza, que nem a Silmara aí, sim, se a gente pode continuar depois. Cadê o coração? A gente vai falar de inglês, galera. Cadê o coração? Cadê o apoio aí? Então, não, ainda tem algumas coisas, mas assim, não vai estender tanto depois, tá, gente? É só pra gente não ficar no meio, se vocês tiverem perguntas também. Mas assim, sobre a foto, pode ser que cada recrutador tem uma opinião, mas eu não sou a favor de colocar a foto no currículo, tá? Só se a vaga pedir especificamente, assim, bem estranho pedir foto, né? Porque aí a gente já entra no sentido pra quê? Vai pegar pela foto? Pode ter discriminação aí, então não precisa colocar foto, gente. O seu currículo é seu portfólio e o que interessa são as suas habilidades, suas experiências, enfim. Isso é objetivo, então eu não acho que tem que colocar foto, mas assim, se quiser colocar, ok. Fica a questão sua. Há empresas que pedem? Então, tem empresas que pedem, mas eu acho estranho, assim, é bem difícil pedir, mas eu já vi casos que sim. E eu queria falar, tipo, você quer colocar vaga, pode colocar, mas assim, colocar foto pode colocar, mas, por exemplo, eu particularmente acho super desnecessário se chegar vaga pra mim, sabe? Porque às vezes a pessoa põe até uma foto no espelho, então já coloca umas fotos inadequadas, que, tipo, não tem muito a ver. Eu falei assim, pra que colocou foto? Não precisa, sabe?
Sim, tem que Isso ser uma é foto mais, interessante. não Mais profissional. séria, né? Um sorrisinho mais, né, leve, né? Uhum. A Ilane perguntou, cartão de visita ainda é usado? Olha, Ilane, eu vou ser bem Eu também sincera tenho com essa você. dúvida. Vou ser bem sincera com você. É que agora eu tô empreendendo, então faz os últimos, antepenúltima empresa que eu tava, a gente usava, que foi no final de 2019. Mas em 2020 eu não usei, não ganhei nenhum, não recebi, até porque teve a pandemia também, então a gente acabou ficando muito online, né? Eu acho que tá caindo em desuso, mas eu não sei te falar na prática se algumas empresas usam, porque eu não tenho mais esse contato pessoal tanto, por causa da pandemia, né? Ó, a Silmara tá falando que usa-se muito QR Code. É, agora tá tudo tecnológico, né, gente? Hum, Tecnologia na vida. Assim como fotos no perfil do LinkedIn. Já acho que a Silmara quis dizer fotos inadequadas, né, Sil? Eu Porque mesma tem que tinha prestar uma atenção. foto, eu não sei, eu acho que não estava muito adequada meu perfil, né? Mas eu sou uma pessoa muito alegre, né? Aí no meu perfil do LinkedIn tem lá um monte de palavras em outras línguas, e eu estava assim, numa fotinha do Rio de Janeiro lá do Pão de Açúcar. Nem estava aparecendo muito, mas eu estava com óculos escuros. Eu falei assim, eu vou trocar essa foto, porque alguém já vai me dizer que eu estou muito relax nessa foto do perfil do LinkedIn. Aí eu pus uma foto assim de chapéu de boinazinha, um pouco mais séria, dando um sorrisinho assim, que eu não consigo ficar sem sorrir. Mas não dá para ser muito sério, não, né? Claro, mas eu entendo o que vocês falam, né? Ó, QR Code é super moderno, sim, sim. Hoje tudo é QR Code, né? É. Mas sobre a Olha foto lá, ainda, como é que eu vou traduzir isto? Tem que saber inglês, QR QR Code, Code. né? Exato, mais um Código exemplo. QR. Você vai falar isso? É verdade. Não sabia desse E, e, da, negócio, não. e da foto do LinkedIn, eu acho assim, não tem problema você estar sorrindo, entendeu? Você não precisa ficar sério, de braço cruzado e tal, não é assim. Vai Mas espantar as pessoas. tem que ser o que você quer também, sabe? Tem que definir quem você é também, né? Não dá pra ficar meio estranho. Mas claro, tem que prestar atenção se é algo mais formal, não uma foto no espelho e tal. Mas depende, viu? Tem até algumas empresas que são mais startup, tudo que as pessoas tiram várias fotos diferentes, assim, mais ousado e tudo bem, sabe? Eu acho que depende muito É, também do perfil da empresa que você quer. se for Porque uma tem algumas Google, empresas você que são pode tirar muito até de mente chinelo e aberta, né? calção, né? Eles são É, bem relax com essas coisas, né? é verdade. Bom, e aí, só para avisar, né? Porque eu não sei quando vai cair a live, mas talvez demore tipo uns 2 minutos para entrar de novo. Então, gente, não vai embora, espera. Espera a gente voltar. É, gente, cola aí na live novamente, mano. Com vocês eu posso falar assim, na gíria, né? Não tô procurando emprego ainda. Slang, Espero slang. que não procuraram aí mais. O teacher, e a gente Oi. vai falar também das perguntas mais comuns em inglês, né? E acho que é interessante, Isso. você comentou do erro, que o erro faz parte do aprendizado. As pessoas que estão aí com nível intermediário de inglês, ou até já conseguem falar, mas tem medo. Qual é a sua dica para a galera que tem medo de falar inglês? Ah, gente, eu dou aula desde 1996. Alguém falou alguma coisa engraçada aí, que a pessoa, na hora que O sair da live, vai Fabrício mudar por... tá indo da live, irei mudar minha foto no espelho. Não, Fabrício, a sua já tá aprovada, lembra? Ah, é, você já, A sua tá já te super consultou. formal, tá com um terninho bacana, com os livros aqui ó, estudando no notebook. É, então, essa coisa do... Desculpa, você pode repetir a pergunta? Me perdi um pouco. Ah, qual que é a sua dica pra galera que tem medo de falar inglês porque vai falar Ah, sim, errado? sim. Que eu dou aula desde 1996 e desde que eu dou aula, desde o primeiro dia de aula, a primeira coisa que me perguntavam quando iam fazer a matrícula era quantos anos ou quanto tempo eu vou ficar fluente, né? Isso é bem. Até eu perguntei, normal. Sim, Todo todo mundo mundo, né? pergunta. Mas aí eu já te coloquei no mundo, né? De que são duas coisas principais, gente. Quando fica fluente, como assim? Não é receita de bolo, não é pastel, né? Você Uhum. aprendeu até 2 aninhos de idade, você não falava a língua portuguesa. Você só ouvia e babuceava algumas coisas. Então, vocês foram isso porque era a sua primeira língua. Então, o processo da cabeça da pessoa, né, do ser humano, é diferente quando vai aprender uma segunda língua. Mas para começar a primeira linguagem sair, né, a primeira língua sair, você precisou de 2 anos só ouvindo. Uhum. E o input, né, que é o input que a gente chama. Então,
recebendo informação. E aí o seu cérebro foi elaborando e você foi falando errado. E aí, olha só, a menininha chega pra mãe e fala, mãe, eu fazia cocô. Aí a mãe fala, não, filhinha, é fiz. Ela, tá bom. Aí no outro dia ela fala a mesma coisa, mãe, eu fazia massinha. Não é fazia, filha, eu fiz. E quantas vezes a mãe corrigiu? Só que para aprender uma segunda língua, a professora vai corrigir várias vezes? Vai. Mas você já é adulto, ou adolescente, ou criança que seja, mas você já fala a sua língua e vai aprender uma segunda língua. Vai ter erro também. Os caminhos dos erros são um pouco diferentes, mas vai ter erro, porque se não tem erro, você não está fazendo hipótese na sua cabeça. Né? Então, o erro é importante. Então, duas coisas. A pessoa pergunta, quanto tempo você vai ser fluente? Não tem como eu responder isso. Toda vez, só que eu fui aprendendo isso com o tempo, porque quando eu era professora muito fresca, eu não sabia responder isso. Só estudar na faculdade, você tem que aplicar depois. Então, a pessoa me perguntava, em quanto tempo eu vou ser fluente? Eu falava, acho que em 2 anos, 1 ano. Eu não tinha uma resposta. Mas depois eu fui pegando experiência, e você vê que não é uma resposta simples. Fluência depende da sua dedicação e das suas dificuldades e como que você supera essas suas dificuldades. Que estratégias você usa para superar essas dificuldades. Então, se você é uma pessoa dedicada e outra, contato com a língua inglesa ou com qualquer outra língua que você for aprender, tem que ser diário. Tem que ser diário. Não tem segredo, mas também não existe milagre. Não, essas coisas que você vê por aí, fala inglês, eu vi esses dias um cara falando aí no Instagram, fala inglês em 3 meses. Gente, isso é mentira, não caia nisso. Não caia nisso. Enganosa. É enganosa. Mas eu tenho que ficar 5 anos aprendendo? Não, depende de quanto você vai se dedicar e quanto tempo disponível você tem. Então, assim, na faculdade, quando eu fiz o curso para licenciatura, ensino do idioma estrangeiro, a gente estudou um monte de teóricos e quase todos falavam o seguinte, chegou na seguinte conclusão, que se você estudar todos os dias a língua estrangeira, todos os dias, sem exceção, assim, é claro que é uma coisa ideal, né? Ninguém consegue fazer isso. Mas, só para vocês mensurarem o tempo, tá? Se você estudar em qualquer língua estrangeira durante 2 anos, todos os dias, 8 horas, não lembro agora se são 6 ou 8, tá? Horas por dia. Aí você fica fluente. Mas quem é que consegue em 2 anos completos, todos os dias? Isso aí é o ideal, né? Então, se você quiser mensurar a quantidade de tempo. Então, se você conseguir se dedicar mais, com mais frequência, isso não significa você pegar um dia e fazer 8 horas de estudo. Não, porque o cérebro não guarda, ele fica cansado, ele não guarda desse jeito. E o conhecimento é cíclico, né? A Dani sabe quando a gente faz aula. A gente fala de uma coisa, dali não sei quanto tempo a gente vai ver de novo aquilo aplicado num outro exercício. Porque é cíclico, não é linear. Aprender o verbo to be, que as pessoas ficam aprendendo a vida inteira na escola e nunca aprendem. Eu aprendi o verbo to be no presente, amanhã no passado, aí já passo... Claro, existe uma certa ordem, mas você tem que voltar naquilo e aplicar isso em conversas verdadeiras. Então, por exemplo, a gente vai falar do nosso dia na aula, a Dani vai contar uma história lá de um cara que fez alguma coisa lá com ela, teve um problema com o cliente, sei lá, e ela vai falar em inglês. Ela vai errar? Vai! Se ela não errar, ela não vai aprender. Então, o erro, gente, não pode ter medo de errar. O erro é importante. Claro que você tem que buscar consertar, claro que você tem que buscar não errar mais aquilo. Mas isso só vai acontecer depois que você errou. E assim, não existe uma pessoa normal, né? Vamos dizer, só se ela for um robô, que não erre quando está aprendendo qualquer coisa, não só língua. E língua principalmente, porque quando você está aprendendo uma segunda língua, o seu cérebro está fazendo hipóteses. Ele está usando a sua base, que é a língua mãe, que é o português, no caso da gente, brasileiro, e ela faz hipóteses com o inglês, né? Quando você vai estudar, aí você já sabe inglês, aí você vai estudar espanhol. O que acontece? Quem tem essa experiência de ter aprendido mais de uma língua estrangeira, sabe disso. Você vai ficar falando errado, mas você não erra mais falando português. Você erra falando a língua que você aprendeu em segundo lugar. Então, por exemplo, eu fui aprender alemão. Eu aprendi, quando na aula de alemão eu falava inglês. A professora brigava. Eu não falava português sem querer. Eu falava inglês sem querer. Por quê? Era a segunda língua. Então, assim, você vai sempre errar. Porque o seu cérebro vai pegar vai fazer hipóteses, né? Do que você tem que estruturar na hora de falar, de escrever, com aquela coisa que você já sabe, com aquele sistema linguístico que você já tem. Então, é normal, na verdade, é necessário errar.
É através do erro que você aprende. A gente já sabe disso na vida, mas a gente tem que falar. Errar, tem que cair da bicicleta, tem que errar a receita do bolo, né? Queimar o arroz. Aí você um dia aprende. Só que, gente, não existe milagre. Demanda tempo, né? Verdade. Demanda tempo. Eu aprendo todos os dias. Eu dou aula desde 1996. Tô velha, não posso ficar falando muito essa data, porque... mas eu aprendo até hoje. Então, assim, eu consigo me comunicar perfeitamente em vários contextos? Sim. Eu consigo conversar com qualquer pessoa, de qualquer assunto, mesmo que eu não domine o assunto? Sim, porque eu tenho base para fazer pergunta, para se eu não entender, o que quer dizer isso? Filosofia? Medicina? Mas eu não conheço isso. Eu consigo conversar como em português. Eu não sei medicina, não sei falar nada sobre medicina, mas eu consigo conversar com o médico, se ele estiver me explicando, eu vou conseguir fazer perguntas. Isso é ser fluente. Não é você saber todo o vocabulário do dicionário, que também muitos alunos acham que o professor precisa saber todo o vocabulário, é o dicionário ambulante, e não existe isso. Então, eu aprendo todos os dias, né? Então, por exemplo, phrasal verbs, né, que são verbos frasais, que é aquela coisa do get up, get on, stand up, né, comédia stand-up, né? Stand up, get down, né, wake up. Isso aí não existe na nossa língua. Como você vai aprender essa desgraça? Eu falo desgraça, mas eu gosto pra caramba. Eu adoro essas coisas difíceis. Como você vai aprender se você não treinar? E se você não errar, né? Verdade. E os americanos, eles só sabem usar isso pra caramba porque eles falam desde pequeno, né? Então, eles aprenderam treinando. E tem que se expor. Então, o que eu queria chegar nisso, que a Dani perguntou sobre o erro, por quê? Porque quando a pessoa vai fazer uma entrevista em inglês, claro que ela não pode tentar... tá bom, então já que eu posso errar, vou fazer uma entrevista em inglês. Eu sou básico, eu aprendi lá no Duolingo, que é o aplicativo, e já vou fazer uma entrevista. Não é assim também. Você tem que saber o mínimo. Então, assim, eu considero que uma pessoa que esteja num intermediário, que a maioria que estudou inglês muitos anos fala que está, e aí quando você vai fazer um teste na pessoa, ela não sabe nem falar de onde ela é, quantos anos ela tem, entendeu? Então, ela não é intermediária de verdade. Então, uma pessoa, o que é um intermediário? Eu não gosto muito dessas classificações, porque, assim, uma pessoa pode ser intermediária na fala, avançada na leitura, e, sei lá, pré-intermediária ou básica no listening, né, na escuta, ter um ouvido ruim. Então, essa coisa que as escolas falam assim, intermediário, você é intermediário, você é avançado, você é básico. Calma, não é assim, você é o todo. Você tem 4 habilidades, a escrita, olha lá, o AP, learning by doing, learning by failure, isso. Aprender fazendo e aprender errando, né? Então, você tem a escrita, você tem a leitura, você tem a fala e você tem o listening, né? Que é o ouvir. Então, você pode ter níveis de avanço diferente em cada uma dessas 4 habilidades. E aí você não pode falar que eu sou básico de inglês, eu sou intermediário de alemão, eu sou avançado de espanhol. Em tudo, né? Não, às vezes eu consigo me comunicar na escrita assim, eu entendo melhor, eu escuto melhor, eu falo melhor, né? É que a fala é a principal barreira dos brasileiros. Por quê? Porque o brasileiro... E, gente, eu já dei aula para americano, aprendendo inglês, português, desculpa. Eles eram meus alunos de português. Eles não tinham medo de errar, eles falavam tudo errado, mas falavam. Essa coisa eu sinto, né, com contato com outros estrangeiros, quando aprende a nossa língua, vocês devem saber, já ter alguma experiência com alguém assim, que falava português esquisito, mas o cara não tem medo de falar errado, que as pessoas riem dele nem nada, até ri junto. A gente tem que fazer isso, tem que ter uma outra atitude para aprender a linguagem. Então, vai fazer um curso de inglês, se você está fazendo de espanhol, que seja, não tenha medo de errar, não tenha medo de falar com a professora e errar e dar risada do seu próprio erro, entendeu? Claro, o professor não vai rir do seu erro, mas quem não tinha que fazer isso. Mas você pode rir de você mesmo e levar isso na boa. Você fala, não, eu tô aprendendo, né? Eu não tenho medo de errar. Então, assim, eu sempre fui assim, porque eu sempre gostei muito de idiomas. Eu faço aula de francês. Eu vou me considerar uma básica na fala. Básica não, vai uma pré-intermediária na fala, né? Mas o que eu fiz? Eu estudei, eu fiz uma apresentação em PowerPoint, claro, eu estudei antes do texto e fiz uma apresentação faz um mês. A professora falou, nossa, Eliana, você tá com um vocabulário mais ou menos. Eu falei, não, eu estudei esse vocabulário, eu não sabia. Porque eu queria meter a cara, eu queria falar errado, a professora me corrigir. Eu não pronunciei um monte de coisa errada, entendeu? Mas eu aprendi um monte de coisa. Então, é assim, dando a cara. Só que numa entrevista, claro que você não pode chegar lá e falar que sabe inglês e não saber. Então, mas tem como você se comunicar num nível intermediário e participar de uma entrevista de inglês. Em inglês, sim.
se você tem um nível intermediário, você fala com a sua professora, com o seu professor, você consegue falar sobre a sua vida na aula. Você fala 50 vezes isso na aula, você não vai fazer uma entrevista por medo? Eu tenho alunos assim, vários alunos, né? Aí eu dou o exemplo da Dani, que é um exemplo bem legal, que ela não tem medo. Então, Dani, fala um pouquinho da sua experiência. Não sei se tem tempo ainda, a gente vai voltar à live? Só um comentário. Como é que começou? Um comentário que eu tô pensando. Lembra que eu tinha visto em algum lugar que aumentou o tempo do Instagram para 4 horas? Sim, mas A não gente já passou de mentira. 1 hora. Já A gente passou? já passou de Então hora, beleza. Não Agora, fechou. depois Então, vou de ver como repente. for isso no GTV, né? Mas, bom. Não, mas a gente se vira depois. Põe em 2 partes. Ah, que legal, não sabia. Então continua. Vamos lá. É Eu perguntei verdade, para você eu acho. compartilhar com o Uma coisa que pessoal a a gente sua volta. experiência. Desculpa que tá cortando aí, eu passo por cima da sua fala. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal a sua visão como aluna. O que que você, como é que você entrou no curso de inglês? Você começou comigo, né? Uhum. O que que você pensava do aprendizado e o que que você pensa hoje? Não vou Tá. nem foi eu falar, é você como aluna que vai falar. Na prática. Bom, então, eu comecei a fazer aulas do zero. Tipo, eu sabia muito pouco. Igual você falou, verbo to be a gente vê na escola e não aprende, principalmente escola pública, né? Então esquece. Então, tipo, cat, dog, essas coisas, gente. Hi, hello, how are you? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. Que Só é as errado coisas fazer isso. básicas. Depois eu explico que É. isso é errado. Aí qual a questão? Em um ano, assim, eu fiz um período que eu fazia 2 vezes na semana, mas eu fazia as lições de casa, estudava todo dia, tinha contato todo dia, e teve uma época que eu fazia 5 aulas na semana, intensivão, porque onde eu trabalhava eu precisava falar com cliente internacional, não tinha ninguém no departamento que falava, então eu sempre precisava de outras pessoas para ajudar, até a gente contratou alguém que falava inglês, então sempre dependia de alguém, e era muito complicado, porque, e fica a dica até para galera de DP, conhecimento técnico, alguém com conhecimento técnico que fala inglês é muito difícil na minha área de departamento pessoal. Então a gente contratou alguém sem experiência que falava inglês. Então pensa na dificuldade de eu ter o conhecimento técnico, não conseguir falar inglês com o cliente, e uma pessoa que não tem conhecimento falar inglês sem ter o conhecimento. Então era bem complicado. Então eu resolvi intensificar meus estudos. Então não tem milagre, você tem que estudar bastante, tem que se interessar e tem que não ter medo. Então, depois de um ano estudando, eu resolvi arriscar o meu primeiro call, alone, sozinha, né, by myself. E, tipo, falei, eu vou, agora eu vou tentar entender. Eu ficava, tipo, com o ouvido grudado no notebook para entender, porque é muito difícil, né, quando você não consegue entender. A Karine até comentou ali em cima, que ela, na escrita, é boa, mas ela até fala, arrisca falar, mas o listening é ruim. E eu também tinha dificuldade com listening, que é a escuta, né? Porque é bem difícil realmente você entender uma língua que você não conhece. E aí, eu tava falando com a cliente e eu comecei a entender. Tipo, eu tava arriscando. Eu comecei a entender o que ela tava falando por contexto. Então, eu não tava entendendo todas as palavras, mas eu tava entendendo por contexto e tava respondendo dentro do meu vocabulário. E a gente conseguiu fazer um call de 20 minutos. Então, foi o primeiro call e eu saí muito feliz. Tipo, muito. E aí só precisou do primeiro Eu porque deu lembro. medo. E eu Gente, tenho eu outro consegui fazer meu exemplo. call! Eu tenho outro exemplo também que a gente aprende com erro. Por quê? Eu lembro que uma vez foi um cliente gringo lá. Ele estava meio que insatisfeito com alguns serviços, né? E aí, quando tinha uma pessoa que falava português e tal, mas quando eu fui sair da sala, eu quis falar com um cliente inglês, quis falar. Quis falar assim, Se arriscou, não nós teve vamos medo. melhorar nossos serviços. E na hora que o cérebro dá um bug, né? Porque você não tem certeza do que está falando, eu falei, I will get better our service. E o certo, ao invés de get better, seria improve. Improve de melhorar, não get better, porque get better é melhorar no sentido de você desejar melhoras para a pessoa de alguma coisa. E então, tipo, eu falei get better ao invés de improve. E aí depois eu fui ver que eu tinha falado errado, mas já tinha falado. Então a gente vai melhorar nosso serviço e sair. Então é um erro que me marcou e eu nunca mais troquei improve por get better, entendeu? Então você aprende pelo erro. Nunca mais falei, foi só uma vez. É porque assim, aí só explicando pro pessoal, né? Get better, que é ficar melhor ou melhorar, é quando você não melhora algo, você melhora você mesmo. Ou algo, a pessoa que tá na frase como sujeito, né? Parou aí, o Dani? Ou tá? Agora tá, porque eu pensei que tava. Então, por exemplo, eu vou falar assim, eu melhorei da gripe, né?
I got better, que é o get no passado, I got better of my flu, from my flu, né? I recovered, né? I got better from my flu. Ou você fala para a pessoa, que nem a Dani falou, né? Get better soon, né? Melhore logo, né? Mas se você vai melhorar algo, não é que você mesma vai melhorar, né? Ou sei lá, o carinha melhorou, né? Ele melhorou no inglês, né? He got better at English, né? Então ele melhorou, ele mesmo melhorou, mas ele vai melhorar alguma coisa. Então, carinha, você precisa melhorar o seu inglês. Então, tem o que a gente chama de complemento do verbo. Ele vai melhorar outra coisa, né? Aí é o improve. E a Dani, como ela explicou, ela falou assim, que nós precisamos melhorar nossos serviços, né? Então, é melhorar algo, não é melhorar a si mesmo. Então, por isso que ela não podia usar o get better, ela tinha que usar o improve, né? Eu falei get better, mas assim, gente... Mas o cara entendeu, né? O cara entendeu. O cara, a mulher, não se entendeu. Então, isso que é importante, isso serve para entrevista. Você tem um nível que você consegue se comunicar, falar lá o básico, ou pelaquela situação, você consegue elaborar ideias naquela situação, naquela língua, mas você não fala perfeito, você comete erros. Você vai deixar de fazer entrevista por isso? Não, faça. Se o cara for um cara, ou a mulher, né, que tiver, o recrutador, ou a recrutadora, for uma pessoa mais empática, ela vai entender. Se você colocar, eu tenho um nível intermediário, eu consigo me comunicar basicamente, ou em situações X e Y, e a pessoa entende isso, ela é uma pessoa empática, ela vai te passar, mesmo que você falou errado o verbo, mesmo que nem tem uma pessoa aqui que falou que não passou numa entrevista, que ela acha que, porque ela não lembrou uma fruta, que era o watermelon, e dá branco na gente, né, gente? Então, assim, se o recrutador for empático, e você tem um nível que você consegue falar mais ou menos na língua, faça a entrevista em inglês. Faça, não tenha medo, né? Porque se você errar, errou, né? Você vai errar na sua língua também. A gente está nervoso, erra na sua língua também, não erra na nossa língua? Você não fala errado em português, às vezes? Acontece. Então, vai deixar de fazer, né? E os meus alunos têm medo. E a Dani é um exemplo, né? Que não todos têm, alguns têm, outros superam o cato, né? Pegam no pé, vão fazer seminário. Toda semana tem que fazer um seminário em inglês, né? E a pessoa tem que falar, praticar. Sim. E aí, vai fazer um call? Vai fazer. Ah, mas o cara não vai me entender, vai tirar sarro de mim. Não, ele vai te entender. Claro, se você for básico de tudo, não tem como se enganar. Mas se você tiver um nível intermediário, dá para você fazer uma entrevista, né? Dá para você tentar. Porque se você consegue se comunicar, a pessoa tá te entendendo, você vai errar alguma coisa? Vai. Mas esse erro, que nem a Dani, nunca mais esqueceu que get better é diferente de nunca mais. O erro faz parte do aprendizado e ele fica como aprendizado para sempre. Você não vai nunca mais confundir isso. Todas as gafes que a gente dá na outra língua, a gente não esquece. Eu também falo por minha conta. Né? Quando eu aprendi, também fiz isso. Faço isso com outras línguas que eu estudo agora. Verdade. Entendeu? E também eu já fiz algumas entrevistas em inglês, né? E assim, em todas eu cometi erros, tá? Porque isso acontece, normal. Eu vi meus erros, mesmo na hora, mas já tinha falado, né? Não tem como voltar. E aí na entrevista, eu cometi erros e no final, todos os recrutadores falavam assim, você cometeu alguns erros, mas assim, seu inglês é muito bom para comunicação, então, tipo, você tá aprovada nessa fase da entrevista. Em todas eu fui aprovada. Então, assim, quando a teacher fala, né, que às vezes você não vai conseguir ali fazer perfeito, mas consegue se comunicar e tentar, tem muitas empresas que, assim, o que importa é o resultado. Então, não adianta, às vezes, você gabaritar um teste de gramática em inglês e não conseguir falar por medo, por nervosismo, ou porque, né, às vezes não consegue falar mesmo. Eu posso falar de todos os meus alunos, gente. É medo. Eles conseguem se comunicar comigo na aula. Então, são super inteligentes, todos eles se dedicam, conseguem falar, sabe, fazem os seminários que eu peço. E aí, trava na hora de fazer um call, trava na hora de fazer né? Eles estão, né, aos poucos estão perdendo esse medo, mas tem que encarar. Não tem outro jeito. Tem que encarar, senão você nunca vai sair daí, né? Você nunca vai fazer isso. Fica a dica de não ter medo, não esperar você ter um inglês perfeito. Sim. Que nem quem é nativo fala perfeito. E aí você não esperar ter inglês perfeito e tentar, porque muitas empresas precisam só que você se comunique. É muito mais importante, eu já vi vários casos de pessoas que conseguem se comunicar com o cliente, mas não tem uma escrita muito boa, escreve meio errado, não sabe escrever, que é ruim também, mas pro call é importante. Então, é questão de adequar.
né? Colocar a pessoa no lugar certo. Mas vamos deixar uma coisa bem clara. Isso não significa que você tem que estacionar. Só porque, então beleza, não vou nem mais estudar. O inglês que eu tenho, né? E não estou falando isso porque eu quero aluno, ou que você tem que estudar comigo. Não é isso, não. É porque você tem que sempre estar melhorando. Assim como a gente falou no começo da live, que você tem que melhorar o seu português, e você é nativo da língua e fala, e se comunica e faz uma entrevista em português, você tem que melhorar o seu inglês ou sua outra língua estrangeira. Então, não é porque... Então, são duas coisas diferentes, né? Primeiro, você não vai deixar de fazer uma entrevista se você acha que você tem condições de se comunicar minimamente numa entrevista, nessa situação, por medo, né? Não deixar de atender um call, se você sabe, fala com a sua professora, faz outras atividades em inglês, entende um vídeo, entende uma música, consegue falar. E não vai deixar de fazer o call, que é importante você ter essa experiência e errar, mas também não vai estacionar o seu conhecimento, porque não é só porque, tudo bem, toda vez que eu faço call, eu erro, mas o cara me entende, beleza, não vou ficar estudando, não. Não, gente, você quer isso? Você quer ser medíocre naquilo que você faz? Não, você quer melhorar, né? Então, por exemplo, eu tenho alunos que já trabalham na área, fazem call todos os dias e continuam estudando, né? Por quê? Porque ele quer melhorar, né? Continua aprendendo. Eu disse que eu aprendo todos os dias um pouco, né? Também não domino, eu domino, sim, eu consigo conversar em qualquer situação, sim. Porém, tem coisa que eu não sei, tem expressão que eu nunca ouvi, tem gíria que eu não sei, gíria é difícil para quem não é nativo, né? Às vezes meus alunos da própria aula falam, como é que eu falo, sei lá, qualquer gíria, eu não leio, eu não sei, né? Às vezes eu não sei, eu vou olhar. Eu falo, peraí, deixa eu olhar, não sei como é que fala isso, né? Porque às vezes nem tem na língua o correspondente, às vezes é uma outra coisa, assim, que é correspondente, mas não é, às vezes não, muitas vezes não tem, né? Então eu também pesquiso, também estudo todos os dias, também tô buscando sempre melhorar. Eu acho que todo mundo se sente bem com isso, né, de melhorar, né? Você quer que fale as perguntinhas já? Sim, pode ser. Então, só para finalizar essa parte, gente, a gente está falando isso para vocês não perderem oportunidades, entendeu? Não esperar ser perfeito, né? Aproveitar as oportunidades. Bom, então, sim, das perguntas, assim, que a gente trouxe aqui, só algumas que são comuns na entrevista, né? E aí eu vou falar em português. O AP acho que vai colocar pra gente. AP, você tá aí ainda? Coloca pra gente no comentário, pra gente, por favor, pra gente poder fixar. Deixa eu ver se ele já colocou. Não. Ele vai pôr, peraí. Então, gente, nós separamos aqui 6 perguntinhas mais usadas. Tá vindo uma mãozinha. Ele está escrevendo. Tá bom. Você vê que, também não entendo muito do como é que funciona o Insta, eu tô aprendendo, ó. Errando em nível nacional. Não, essa aí é a mãozinha que ele mandou mesmo, mas ele mandou antes. Ele tá escrevendo, é uma piada minha. Tá. Mas bom, ele tá mandando? Não tô entendendo. Colocou aqui. Tá bom. Então, nós separamos 6 perguntinhas em inglês, para vocês terem uma ideia. Quem já sabe inglês vai entender, quem não sabe, aprende que a gente vai traduzir. E 2 dicas, né? Que estão todas em inglês, então eu vou ler, a Dani vai traduzir. E eu vou responder assim, inventando, porque tem coisas aqui que eu não posso responder porque eu sou autônoma, mas eu vou inventar, tá? Um jeito de responder. Então, vamos lá, Dani. Posso começar? Pode. Alright, so tell me about yourself. Essa primeira, ela tá falando, me fala um pouco sobre você. Isso é uma pergunta bem comum nas entrevistas, né? Então, é onde que você tem que falar sobre você, sobre a sua experiência. Sempre falar um pouco sobre você no pessoal e no profissional. E até fazer os links com os valores da empresa, que eu comentei antes. Então, você já sabe como é a empresa, já começa a fazer os links, né? Então, por exemplo, que eu dei exemplo lá, procura alguém que gosta de desafio. Já coloca, olha, eu gosto de desafios, e aí você dá exemplos já do que você já fez, meio que apresentando, né? Por exemplo, eu sou a Daniela, eu trabalho em recursos humanos há 9 anos, e aí falando de desafio, eu estruturei uma equipe de 2 pessoas até 15 pessoas, a gente dobrou de tamanho o cliente, então você já vai focando no que a empresa pediu, que é tipo, desafios, você gosta de desafio? Gosto, sempre estrutura a área. Então é isso que você já começa ali, já começa a chamar a atenção e despertar mais o interesse do recrutador. Você não quer responder, Dani? O pessoal é bem legal aqui. Você não quer responder? Se você errar alguma coisa, não tem problema. A gente acabou de falar que o erro faz parte do aprendizado. Eu posso te corrigir também, se você não se incomodar. Não, então vamos lá. Chama about yourself. I am Daniela.
I am 25 years old. I am married. I live in Santander. I have 2 little cats. And I like play soccer. It's my hobby. You like playing soccer? Playing soccer. It's my job. It's my hobby. I have experience on human resource and personal department, payroll area, taxes, these things. And at the moment, I am entrepreneur. This is a very hard word to pronounce. Entrepreneur. Entrepreneur is a French word. É uma palavra que vem do francês, mas eles usam em inglês, né? Como empreendedora. Entrepreneur. Or a businesswoman. I'm a businesswoman. A businesswoman. A businesswoman is so cool. Yes, and I think that's it. And I am looking for an opportunity, a great opportunity, where I can a company where I can develop my skills, and that's it, I think. I will hire you, surely. Vou te contratar, I will hire you. Bom, mas aí... question... Oi, fala. Não, é que eu não sei se a galera tá entendendo inglês, né? Mas é basicamente, gente, o que eu falei, de você falar um pouquinho sobre você, falar o que você está buscando, sua experiência. Vocês veem aí, gente, vocês estão gostando aí dessa experiência? A gente fala inglês, traduzir, o que mais ou menos você tem que falar. Aí a Dani faz uma simulação de ela numa entrevista de inglês. Vocês estão a fim de continuar vendo? A gente continua fazendo isso? Senão a gente só lê e explica o que significa as perguntas. Mas acho que vocês podem falar, dar sugestão. A gente é democrática aqui, mas o pessoal tá aqui porque estão gostando, né? Vamos continuar? E claro que... Qualquer coisa grita aí, tá chato, vou embora. Não, acho que também é interessante que você comentou, né, na prática, porque você vê, eu cometo alguns erros, a teacher tá corrigindo aqui, mas assim, no contexto a pessoa tá entendendo e... Sim, por exemplo, você esqueceu de falar que é a opportunity, é an opportunity. Mas eu não deixei de entender, né? E é um bestinha, né? An opportunity. A opportunity tá errado porque começa com O, né? Opportunity. Mas eu sei que você sabe, e você sabe que você sabe, mas na hora que você tá falando, ainda mais no nervoso, você vai cometer erro, gente. Vai, né? E eu não deixei de entender, e ela conseguiu se comunicar perfeitamente, né? Entendi tudo que ela falou tudo correto, fez 2 errinhos ali, beleza, né? Já me aprovou na primeira resposta, vocês viram, né? Ela já falou, vou contratar já contratei. você. I will hire you. Vou te contratar. E a segunda pergunta, então vou ler a segunda, tá, gente? Number 2. What attracted you to this company? What attracted you to this company? O que quer dizer? Okay. Essa pergunta é o que te chamou a atenção nessa empresa, né? Então, provavelmente, por que você quer essa vaga? O que te fez, despertou seu interesse? E aí é aquela hora que você puxa o saco da empresa, se você estiver de acordo com a empresa. Você tá lá porque você quer, né? Então, você fala qual que são os pontos positivos do que você viu no site. Então, os valores da empresa, putz, eu vi que vocês valorizam o desenvolvimento das pessoas e é isso que eu busco. Isso é muito interessante, é algo que chamou muito a minha atenção, porque eu quero me desenvolver, eu quero contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas. Olha só, como você já consegue chamar a atenção do recrutador, lembrando, linkado aos valores da empresa, que cada uma vai ter o seu e você também tem que estar de acordo, né? Então, isso aí é o que me chamou a atenção em inglês. Because I like to contribute to develop people. And I like to challenges. I like and challenges. I like challenges. And I need to grow. Olha só, gente, dá um exemplo de erro que ela mesma se corrigiu. Na fala anterior, ela falou development, que é desenvolvimento. E eu a corrigi falando que era desenvolver, né? To develop. Agora ela já se ligou que ela tinha usado errado isso e ela mesma usou certo. Ela se corrigiu. Ela até fez uma ênfase, não sei se vocês perceberam, no develop. Porque ela se lembrou que ela tinha errado antes. Então, olha só como é importante errar, né? Ela ia falar desenvolver de novo e ela não errou dessa vez, porque eu acabei de corrigir lá atrás e ela usou de novo a mesma palavra e agora ela usou certo. Então, olha como é importante você tentar,
E aí, se tiver alguém para te corrigir, claro, se estiver fazendo aula, tiver oportunidade de treinar com o seu professor, ótimo, né? Se não, você tem que usar outros esquemas, né? Sei lá, assistir vídeo, escrever, mas seria bom se você estudasse, claro, com alguém para te dar o feedback. Né? De repente, um amigo seu que fala inglês, você sabe que gosta de conversar em inglês, conversa com seu amigo, com a sua amiga, com alguém da família. Tem gente, que eu conheço que é casal, que os dois falam inglês, cada um no seu emprego, né? E não conversa em casa, e fica assim, preciso treinar. Porra, desculpa. Treina com o seu... Depois, se a gente for pôr no YouTube, acho que não vai palavrão aí, não, tô brincando. Treina com o seu parceiro. Por que não falar inglês com o seu parceiro todo dia, um pouquinho, né? É a oportunidade que você tem. All right. Number 3? Yes. How can you contribute to this company? How can you contribute to this company? Aqui, normalmente, o recrutador pode perguntar, qual é o seu diferencial, né? Então, mas aqui, no literal, como você pode contribuir para essa empresa? Então, é aquela famosa pergunta, por que eu devo te contratar, né? Porque as pessoas falam, e as pessoas respondem, porque eu que pergunta que a gente chama de tricky, né? Tricky é pegadinha essa pergunta, né? Perguntinha sem vergonha. Tô brincando. Ninguém fala a verdade, nobody tells the truth, né? Não, tô brincando, hein? Aqui é interessante você... Por isso que eu te falei da estratégia lá atrás, de você pesquisar a empresa e tudo. Porque tudo vai fazer diferença se você souber o que a empresa quer. Porque muita gente vai despreparada e às vezes a empresa está procurando alguém, por exemplo, com um perfil totalmente analítico e a pessoa na entrevista já fala, olha, eu não gosto muito de planilha, não gosto de análise, eu sou muito objetiva, já resolvo as coisas com objetividade, sem muito detalhe. E aí a vaga é para alguém que queira trabalhar com detalhes, alguém mais analítica, que se preocupe com os detalhes. Então, olha só, você já está eliminado, por isso tem que pesquisar. E então, aqui nessa parte da contribuição, você vai ter que colocar as suas habilidades, experiências que você tem, de acordo com o que eles estão pedindo na vaga, e a empresa novamente. Então, aí, por exemplo, precisa de alguém de folha de pagamento, então eu posso falar em inglês, né? I can contribute with my knowledge in payroll. I have knowledge in law, Brazilian law, like about labor relations, union contribution, resignation and termination, dismissal, calculation of vacation. Posso falar várias coisas no sentido do que eu tenho experiência e como que eu posso contribuir com a minha experiência. E, enfim, aí vai depender muito da descrição da vaga, mas eu coloquei aqui mais ou menos as minhas atividades, que eu já tenho experiência. Então, assim, you don't need to concern about anything because I will take care about everything. Uhum. Aí ela deu vários exemplos legais de palavras técnicas. Então, por exemplo, inglês para negócios, inglês técnico, né? Que a gente pode... As aulas particulares são voltadas para isso também, né? É legal se você conseguir fazer aula particular, por exemplo, ou estudar em sites que tem inglês técnico, inglês de negócios, inglês da sua área, né? Porque aí você vai ter um vocabulário que você vai usar mais. Então, vai ficar mais fácil, né? Porque às vezes a pessoa deixa de falar inglês porque não vem a palavra na hora, que nem a moça falou, né? Ai, não veio lá watermelon, tá? Mas é uma sacanagem da pessoa, né? Não ser contratada por causa de uma palavra. Mas, assim, estudar a sua área. Então, eu sou da área de recursos humanos, eu vou estudar mais o inglês voltado para essa área. Não que você não tenha que estudar o inglês geral, mas você pode se especializar, né? Ter mais exercícios. Uhum. Se for um professor particular, é mais legal, porque o professor pode preparar as aulas voltadas a isso, né? Personalizada, né? Em escola isso já é mais difícil, porque você tem que ir com grupo e tal, não sei o quê. Bom, aí ela falou o quê? Payroll, né? Que é folha de pagamento. Que mais, Dani, que você falou? Termination, vacation. Então, seria quando você demite, né? Demissão, término de contrato. Que mais? Vacation, férias. Que mais você falou? Desculpa. Labor relations. Então, seriam relações trabalhistas. Você pode falar o law, né? Que seria a lei, né? Os direitos das pessoas. Então, é uma dica, né? Você estudar o inglês generalizado, o inglês geral, sim. Se você estiver estudando com um professor que dá para adequar a sua necessidade, pedir aulas voltadas à sua área, para você treinar mais, né? Não ficar só naquele livro de gramática, aquele negócio chato. Porque gramática é importante, gente, tá? Tô falando chato, mas assim, eu vejo por aí o pessoal falando.
Mas é bem legal. E isso não significa que tem que ser com a gente, não, tá? Eu só estou falando isso como professor, professora, como profissional, você poder fazer isso até sozinho. Pode estudar até sozinho, tá? Uhum. Qual é a outra pergunta? Why are you leaving your present job? Por que você está... Por que que você está saindo da sua empresa atual, né? Qual o motivo da sua Uhum. saída, por exemplo? Ou pode ser também qual o motivo da saída do seu último emprego, né? É só comentar aqui que a Cleide falou, tem muita dificuldade em formar frases na hora. E realmente é bem difícil, Cleide. Você não tá sozinha. Tamo junto. Mas, Então, na Cleide, hora que você é tá treino, pensando, tem que treinar, Cleide, tem que treinar, não tem outro jeito. Errando, lembra que a gente falou? Errando. Não tem outro jeito, porque as frases, as conexões, elas vão acontecendo conforme você vai treinando, que nem a Dani falou, ela fez um erro lá e ela já se ligou. E por quê? Ela não chegou assim do nada, ela treinou pra caramba, né? Então tem que uhum. treinar, não tem outro jeito, e não ter medo, né? Então, eu não sei, Cleide, você faz aula? Pede para o seu professor, ou você mesma, né, tenta fazer essas frases que você erra mais É, vezes, né? treina. Ah, eu posso fazer frases similares para eu tentar fixar as estruturas? Por exemplo, a estrutura que eu tenho que usar off, eu uso about, sei lá, entendeu? Tenta fazer isso, ou estudar sozinha esse tipo de estrutura, né? Se você não faz aula, Uhum, por exemplo. uhum. Então, why are you leaving your present job? Por que você quer simular aí alguma coisa assim? É. I am leaving because I am looking for the new challenges because I would like to know new tasks and new rules, new people. I need to everything new. You are looking for challenges and new things to always improve, to keep improving. Um phrasal Keep verb aqui, improving. manter-se sempre melhorando, para usar uma palavra que a gente já deu a dica lá atrás. Ok, aí a 5, describe a difficult experience at work and how you handle it. O que significa isso? É para você falar alguma situação, deixa eu fixar aqui também. É para você falar alguma situação que você teve de dificuldade, alguma situação que você teve que resolver, né, que foi difícil, e como que você lidou com isso, né? Como que você resolveu esse problema? Então isso Uhum. é bem interessante, né? Então já fica a dica aí pra galera que faz entrevista, mesmo em português, já vai pensando em alguma situação que você resolveu na sua empresa, alguma sugestão de melhoria que você fez, porque isso faz diferença na entrevista, né? Principalmente se estiver alinhada a vaga, enfim, porque aí a pessoa vai falar, me conta o que você já contribuiu, né? Uma situação que você resolveu. Então já pensa em uma situação para você saber na hora. Bom, então aqui basicamente, putz, aqui em inglês. Se você quiser, a gente pode pular essa e para já ir É, finalizando, não sei. Acho que o tá povo já bom. está cansado. Tá bom. A gente fala Beleza. demais. Beleza. Outra. A Então, última. describe your career goals, que seria isso. Fala um pouco sobre os seus objetivos de carreira, né? Então, Uhum. também pode ser perguntar qual é o seu objetivo de carreira. E tem aquelas coisas do me fala onde você quer estar daqui 5 anos. Essas coisas, né? Que Nossa, é bem isso. comum. Assim. E E assim, o que eu ia comentar é que essas perguntas são exemplos, assim, não são todos os recrutadores que fazem. Tem algumas que eu nem, talvez nem concorde tanto, né? Porque às vezes você acaba igual, quando você quer daqui 5 anos? E são ok, vai dar um norte para o recrutador, se você tem um objetivo, um propósito, mas são realmente perguntas difíceis, né? De você pensar, igual aquela do fale dos seus defeitos e qualidades. É bem nossa, complicado isso porque me... você fica na dúvida, você fala, e se eu falar do meu defeito e me prejudicar, né? Então é bem complicado. mesmo em português, né? Não tem nada a ver nem com a língua. É. E são duas diquinhas que a gente separou aqui. Tips, né? The company may let you ask questions, so you need to be prepared. E example, questions about culture, benefits, or if you want to know about that. Né? O que significa isso? A empresa ela pode falar para você fazer perguntas, né? Que é o que eu falei, não tenha medo de fazer pergunta. Você tem que conhecer a empresa também, que você está escolhendo trabalhar lá. Então você, quando a gente fala seja preparado, você pode até já pensar nas perguntas que você quer fazer, né? E já ir preparado, até fazer uma listinha para conhecer um pouco mais da empresa. É como se fosse uma entrevista Uhum. inversa, né?
para ver se você está bem alinhado com a cultura. Então, fica preparado para fazer perguntas para demonstrar interesse. E example? Pergunta sobre cultura, benefícios. Você pode perguntar sobre o ambiente, sobre benefícios, se isso for importante para você, sobre horário de trabalho, equipe, quantas pessoas tem na equipe, como funcionam as tarefas, o que eu vou fazer exatamente, quantos clientes eu vou atender, sei lá, o que você tiver interesse. Não é ruim perguntar essas coisas, você tem que perguntar. Lógico, a gente sempre fala de cultura organizacional e de tipos de recrutadores. Então, se a pessoa não gostar que a pessoa faça perguntas demais para conhecer, acho que tem uma cabeça fechada. Eu, particularmente, gosto bastante. Isso mostra maturidade na pessoa, então não tá aceitando qualquer coisa. Ela tá querendo saber um pouco da empresa. Você só precisa saber as perguntas que você vai fazer, né? Também pode ser algumas coisas que, se você for, sei lá, querer entrar em questões pessoais já é mais complicado, mas conhecer do seu trabalho e saber, tipo, em qual sistema eu vou trabalhar, gente, isso é normal. Você tá escolhendo a empresa, né? Então pode perguntar sim e querer saber mais da cultura, do ambiente, das pessoas que vão trabalhar com você. Assim, né? O que você espera de mim? Sei lá, qualquer coisa, mostra interesse. Legal, Dani. Gente, acho que já dá para a gente ir para os finais aí, né? O que vocês Sim. acham? Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais algum comentário? Obrigada para quem ficou até agora, que eu sei que ficou um pouco cansativa a segunda parte, mas a gente fez com carinho. É que nós somos falantes, né? Eu principalmente falo pra caramba, é difícil me concentrar para ser mais curta, mas eu acho que deu para ajudar, para dar umas dicas, para vocês terem uma ideia do que a gente queria passar, e obrigada pela participação, pelas perguntas. E aí, Dani? Bom, gente, se tiverem alguma pergunta, fica à vontade, algum comentário. Se vocês quiserem, eu vou tentar colocar no IGTV depois, e aí vocês podem comentar sugestões de tema, mas se quiser colocar aqui também do que vocês gostariam de saber. E assim, muito obrigada aí por acompanharem, né? É bem interessante essa interação. A gente consegue ver situações, ver que as pessoas passam também pela mesma situação que a gente, então a gente não tá sozinho, né? Exato. E obrigada mais uma vez, Dani, pelo papo, pelo convite, adorei. Essa foi a minha primeira live verdadeira, eu já fiz uns testes de live, mas eu nunca tinha participado de uma live, eu tenho que aprender também com meus erros, né, falar menos, eu gosto de falar muito, e acho que eu tentei fazer com vários exemplos, com coisas bem específicas e detalhes, mas a gente vai aprendendo também. Obrigada, adorei, gostei da participação, das perguntas e das experiências que algumas pessoas também passaram aí, que elas compartilharam. E aprendi bastante coisa com você também dessa área de RH aí. Bem legal. Boa. Legal, Cíntia. Então tá bom. Bom, gente, obrigada. E siga a página aí do Hora_RHDP, do Dica _Now. De canal e Hora RHDP. Então tá bom, Obrigada, galera. gente. Obrigada. Obrigada e até a próxima. Tchau.